Oi, gente. Hoje vamos falar um pouco para vocês sobre ditadura militar, enfatizando a vida de Caetano Veloso nesse período. Antes de começar a falar sobre a vida e obra desse autor, nesse período vou dar o conceito para vocês do que é uma ditadura e o que foi a ditadura militar aqui no Brasil. Ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares. Ditadura se refere a qualquer regime em que todos os poderes estão sob autoridade de um indivíduo ou de um grupo. Então, o que foi a ditadura militar no Brasil? Foi o período de 1964 a 1985, que foi um período de forte repressão às diversas formas de cultura, literatura, música, porque todos os órgãos que se opusessem ao governo da época eram reprimidos, exilados, e foi o famoso período do CCC aqui no Brasil, Cova, Caixão e Cemitério. Para evitar a censura por parte dos militares, os cantores e compositores faziam músicas que enganassem, ou seja, com duplo sentido, para que os militares não percebessem o que de fato era dito nas músicas. Então, em 1969, Caetano Veloso foi exilado na Inglaterra, compondo assim algumas músicas como Alegria, Alegria, que é o tema da nossa apresentação, London, London e Como 2 e 2. Retornou ao Brasil em 1972 e fez shows em várias cidades. Vamos começar a falar sobre nosso querido e amado Caetano Veloso. Ele foi e ainda é um dos maiores músicos e compositores do Brasil, que desde logo cedo mostrou para que veio, né? Nasceu no interior da Bahia, durante sua infância mudou-se para Salvador, conhecendo assim a Bossa Nova, sendo com sua irmã Maria Bethânia o início da sua carreira. Junto com Gal Costa, lançou seu primeiro LP, já virando um ícone da música popular brasileira, a MPB. Encabeçou o movimento tropicalista no Brasil, que consistia em uma ruptura da forma de ver o mundo, seguindo regras. Esse movimento tinha como objetivos comportamentais que encontraram eco na sociedade sobre o regime militar da década de 1960. Com a repercussão do movimento em 1969, Caetano foi preso, sendo considerado subversivo. Bem, agora iremos analisar um pouco sobre a música Alegria, Alegria de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, o sol de quase dezembro. Eu vou. Bem, esta é uma música cheia de ideologia e de ideias que vão contra ao regime autoritário que prevalecia na época. Ou seja, como Caetano foi uma dessas pessoas que colaboraram nos protestos musicais, vamos dizer assim, ele queria passar, e muitas vezes os bestas dos soldados, dos militares não percebiam isso. Mas, continuando, o autor na sua música, ele discordava da situação em que vivia. É claro, né? Ninguém queria viver na situação que Caetano Veloso viveu. No caso, a ditadura. Caminhando contra o vento. Bem, Caetano ele usa esse verbo caminhando para fazer uma associação sobre a música de Geraldo Vandré, para dizer que não falei das flores. Dá a ideia de resistência, onde o vento tanto é os ditadores e a população que iam contra o regime militar, ou seja, ele também ia contra isso, é claro, né? Mas continuando. Na parte da música, sem nem sem documento, ele se propunha ir contra as regras da ditadura, de sair nas ruas somente com documento de identificação, ou seja, as pessoas naquela época da ditadura, elas só podiam sair na rua se tivessem documento de identificação, senão iriam ser reprimidas, iriam ser maltratadas. É como o Johanna disse, era a época do CCC mesmo, Cova, Caixão e Cemitério. Se não saísse na rua com documentos, ia pro cemitério. Ele também mostra uma imagem submissa da mulher ao homem. Ela só pensa em casamento. Caetano trata a liberdade de expressão e a felicidade como algo distante e difícil de se realizar. E idealizar uma juventude livre, com sexo, amor e drogas, que pode se expressar, correr atrás dos seus desejos e não pensar nas repressões impostas pelos